é o papel da tecnologia empoderar ainda mais a gestão. Uma visão mais assertiva, reduzir riscos, fornecer ao gestor uma condição de tomar uma decisão com menor risco e com mais assertividade. Os problemas aqui a gente não tem muito tempo para resolver, tem que ser tudo muito rápido. A nossa fábrica ela roda 24 horas por dia, 7 dias na semana. E a gente tem a responsabilidade de não poder parar a linha do nosso cliente. Então, tudo que a gente precisa muito rápido. E a TOTVS, ela sempre nos atendeu nesse sentido. Sempre que a gente precisou um atendimento imediato, a gente foi atendido, a gente foi socorrido. Então, com certeza, isso foi, sem dúvida, muito importante nesse processo. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da websérie Gestão Inteligente, uma iniciativa da TOTVS Curitiba especialmente para você. Estou hoje aqui com Mariana Penasso, gerente financeiro e administrativo da Lix do Brasil. Obrigada, Alexandre, pela oportunidade. Obrigado a você por ter aceitado o convite, por estar aqui presente, contar um pouquinho do que é a Lix, né, de como está a Lix no Brasil e tudo que envolve esse mundo industrial por trás do eixo Cardan. Eu, particularmente, não conhecia, não sabia o que era um eixo Cardan. Hoje eu já saio comentando com as pessoas, depois de ter conversado contigo, já passei a ser um promotor da marca e um propagador do que é um eixo Cardan. E a gente vai falar um pouquinho aqui como é que o eixo Cardan foi parar nas redes sociais. Diante de todo esse cenário de tecnologia, de gestão, a gente vai trazer algumas inovações aqui e vamos falar um pouco de marketing também, vamos falar de financeiro, vamos falar de comercial, mas vamos falar principalmente de gestão. Então eu queria, Mariana, que você se apresentasse um pouquinho, apresentasse quem é a Mariana dentro da Lix e quem é a Lix no Brasil. Eu estou aqui na Lix do Brasil, atuando como gerente financeiro e administrativo já há quase 3 anos. Mas eu já tenho aí 18 anos de experiência nessa área. Me formei em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual de Londrina, pela UEL, sou pé vermelho, e estou atuando na minha área desde o primeiro ano de faculdade, atuei em escritórios de contabilidade, atuei em empresas multinacionais de auditoria, né? Tive 7 anos de passagem em uma grande empresa de auditoria, uma Big Four. Depois atuei como controller num grande grupo de incorporação e construção civil aqui em Curitiba. Cheguei até a me tornar diretora executiva do grupo, mas que infelizmente por conta da crise profunda, o setor não resistiu muito aqui em Curitiba, né, em 2016, 2017. Foi quando eu fui convidada para vir atuar aqui na Lix do Brasil, em meados de 2018, e cá estamos performando aqui na empresa, muito feliz. Os guarda-chuvas que estão comigo do TI, né? Eu faço a gestão do TI, faço a gestão do financeiro, da contabilidade, do fiscal, da parte tributária, planejamento tributário, do RH e de facilities, responsável pelos terceiros, no controle de portaria, limpeza, o nosso restaurante, refeitório financeiro terceirizado, tudo isso está sobre a minha gestão. Hoje nós estamos falando de uma quantidade de quantos colaboradores na empresa? Hoje nós estamos com 72 colaboradores. Legal. Me conta assim, um pouquinho como é que foi esse primeiro desafio, né? Você me contou um pouquinho da tua história, dos outros segmentos que você atuava e vinha atuar numa área industrial, de autopeças. Como é que foi o impacto disso para você como pessoa e para a sua carreira? Claro, foi desafiante, né? Eu vinha da área de construção civil, incorporação, atuei por quase 6 anos nesse setor,
Porém, antes de eu ir para esse setor de incorporação e construção civil, eu atuei 7 anos numa auditoria Big Four, onde eu pude trabalhar auditando empresas de diversos setores. E eu já tinha tido a oportunidade de auditar até uma parceira da Leax, uma indústria também do ramo automotivo. Então, assim, para mim não tinha muito segredo. Claro, nunca tinha atuado, como a gente diz, do outro lado da mesa, né? Uma coisa é você ser auditor, ir lá pedir todas as informações e conferir se foi feito certo ou não. Outra coisa é você estar do outro lado da mesa, vivendo a rotina daquela empresa e tendo que resolver os problemas, né? O auditor, ele termina o trabalho dele, tchau. E vai para outra empresa. Aqui não, aqui dependo do resultado dessa empresa. Então, eu tenho que fazer acontecer, eu tenho que encarar os problemas e resolver. Então, assim, foi um grande desafio, mas eu não tive medo porque eu já conhecia um pouco por conta dessa experiência que eu tive na auditoria. Mas eu confesso que aqui, em especial, a Leax, ela é uma indústria just in time, que a gente chama, né? O que é o just in time? Ela não produz para acumular estoque. Ela produz cardan sequenciados que já vão direto para a linha de produção do nosso cliente. Como diz os nossos gestores da produção aqui, a gente tem uma produção muito nervosa, é extremamente dinâmico, e isso, consequentemente, impacta também todo o administrativo. É uma dinâmica bem intensa, né? Então, com certeza, foram muitos desafios, tem que ser tudo muito rápido, a gente não tem como manter um problema sem resolver por muito tempo, tem que resolver rápido, e a gente tem uma grande responsabilidade de não parar a linha do nosso cliente. Então, com certeza, construção civil também é extremamente desafiadora, mas aqui também tem sido um novo e imenso desafio que eu estou tendo enorme satisfação de performar. Estou bem feliz aqui. Legal, e parabéns por ter aceitado o desafio. Obrigada! Mariana, e conta para quem está nos ouvindo um pouquinho sobre o já famoso eixo cardan. A gente já falou algumas vezes aqui, já está virando keyword da nossa conversa. Bom. Mas o que é o produto final que a Leax oferece? Você comentou um pouquinho sobre essa situação de ter um planejamento just in time, então de trabalhar de uma forma muito otimizada para não parar a linha de produção dos seus clientes e trabalhando sob demanda, ou seja, é uma gestão que precisa de muito controle e de um planejamento muito assertivo, né? Isso mesmo. Bom, eu vou falar um pouquinho da origem da Leax aqui no Brasil, e daí eu vou para o eixo cardan. Então, a Leax, na verdade, ela iniciou lá na Suécia, na cidade de Falun, não é Estocolmo, todo mundo pensa que a gente está em Estocolmo, mas nós estamos em Falun. Por quê? Porque é lá que tinham as grandes fábricas de peças usinadas da Scania. E a Scania focou em fazer a montagem em si e não a produção dos subsistemas. E foi onde a Leax viu essa oportunidade de crescimento orgânico, né? Então a Leax adquiriu várias indústrias que antes eram da Scania, por isso Falun, porque eram em Falun essas indústrias, né? E ela começou em 1982, então a Leax, o grupo Leax, ela já existe há 39 anos, já vai fazer quase 40 anos de existência, e hoje ela está não só na Suécia, mas ela também está na Alemanha, na Hungria, na Letônia e na China. Então, decidiram também vir para o Brasil. Ela tinha a finalidade de estar atendendo aos seus clientes europeus que tinham as suas filiais aqui na América do Sul. Então, o foco principal da matriz era esse. Bom, então a gente atende várias montadoras de veículos pesados aqui na Europa, então vamos também atendê-los, as suas filiais, lá na América do Sul. Vamos montar uma planta lá no Brasil. E cá estamos atendendo as montadoras que a nossa matriz e as demais empresas da Europa já atendiam.
Então, nós não fazemos só cardan. Claro que o cardan é o nosso pão quente aqui, né? É o nosso produto principal. O que é o cardan? O eixo cardan, resumidamente, ele é uma peça bem grande que faz a transmissão da força do motor para a carroceria. Então, ele é extremamente importante. E considerando o solo que nós temos aqui no nosso país, né, bem desestruturado, um solo bem deficitário, né, esburacado, muitas vezes até sem asfalto, esse eixo cardan, se ele quebra, o caminhão não anda. Então, a Liax, ela é conhecida mundialmente pela extrema qualidade dos seus cardans. Já passou por vários testes e todos comprovam que o eixo cardan da Liax, ele não quebra. Até por isso é um eixo mais caro, porque realmente a Liax, ela não economiza na qualidade. É um eixo que realmente ele não quebra, não dá problema, e os nossos clientes sempre estão satisfeitos. Dificilmente aparece algum problema de qualidade, algum recall, muito, muito difícil, muito raro. Porque o sistema de produção Liax, ele já garante essa alta qualidade. Então, nós, além do eixo cardan, que tem vários tamanhos, depende do tamanho da carroceria do caminhão, é o tamanho do cardan. Além do cardan, nós também produzimos peças usinadas para os demais subsistemas de transmissão de força dos caminhões. Aí são várias peças, vários nomes diferentes, né? Tem o Spline Journal Driver, que eu tive que aprender a falar quando eu vim aqui para a Lia, que estou tentando ainda aprender até hoje. Tem o Tube Yoke, tem o Spline Sleeve, tem várias outras peças usinadas que também são inerentes ao sistema de transmissão da Liax, que compõem o eixo cardan. E a Liax produz também, nós temos aqui várias máquinas de ponta, muitas delas não existem aqui no Brasil, nós importamos dos Estados Unidos, nós importamos da Suécia e do Japão, essas máquinas, para que possamos produzir essas peças que elas vão no eixo cardan, que garantem a alta qualidade dele. Até nós temos um processo produtivo aqui, Alexandre, muito peculiar da Liax, que é o sistema de soldagem por fricção. A Liax é a única na Europa e no Brasil que tem esse serviço, esse processo de fazer a soldagem por fricção. Isso, o pessoal aí do meio mecânico entende até melhor, isso faz com que a durabilidade da peça seja infinitamente maior. Muito legal. E é curioso, você falou dessa qualidade superior, né, de uma situação de um eixo robusto, resistente, para encarar a adversidade do solo brasileiro, que a gente sabe que, mesmo nas vias principais, a gente já tem dificuldade. Quando a gente sai desses principais corredores e vai para o interior do Brasil, é um mundo à parte, né? E o caminhão pesado ele tem que passar, porque senão a mercadoria não chega, senão a logística do Brasil não acontece. Então, ter um produto de qualidade é essencial para garantir a frota disponível, funcionando. Mas o que me deixou muito curioso foi o que você falou um pouquinho no início sobre o processo just-in-time, né? Ou seja, você não produz criando grande volume de estoque para ficar disponível quando acontecer uma solicitação, um pedido de um cliente seu, e sim trabalhando de forma conjunta com os seus clientes. Isso. Como que se dá na prática esse processo, a gestão desse processo, esse alinhamento, essa comunicação com os clientes, o planejamento de produção, quando comprar matéria-prima, quando preparar de produção mais rápido, mais devagar, como que é a gestão disso? Bom, a gente depende 100% da tecnologia para fazer isso, né? Então, a TOTUS nos ajuda bastante nesse sentido. Então, resumidamente, como funciona? O sistema, o ERP do nosso cliente envia um arquivo para o nosso sistema semanalmente, toda quarta-feira. Toda quarta-feira nós recebemos esse arquivo do sistema do nosso cliente. O nosso sistema, que é o Proteus, o TOTUS, ele lê essa demanda que é enviada pelo nosso cliente, e o nosso sistema ele já faz todo o planejamento de produção
e ele já dá toda a demanda de compra. Ele já informa para a logística, olha, logística, você vai ter que produzir tantos eixos de tantos tipos, esse material você tem, esse você tem que comprar. Então, o nosso sistema, ele consegue dar essa informação precisa e rápida para que a nossa equipe operacional tenha condições de entregar o produto dentro do prazo que o nosso cliente precisa. Sem a tecnologia, nós não conseguiríamos. Legal. Como TOTVS, né, eu fico feliz em ouvir isso, saber que a gente tem aí praticamente um gestor sentado ao seu lado te ajudando a arquitetar tudo isso, né, a fazer essa troca de informação e garantindo que a operação funcione, não só a sua operação, mas a operação dos seus clientes, que é o grande objetivo final. Como era o cenário da Lix antes desse sistema? Como vocês trabalhavam? Você tem esse histórico de como era esse processo antes da digitalização disso? Olha, tenho, e era um caos, verdadeiro caos, porque a responsabilidade é grande, né, de não parar a linha de produção do cliente. E antes da implantação do TOTVS, a empresa ela tinha um sistema utilizado pela nossa matriz lá na Europa. Ele se chamava Monitor. Ele fazia uma gestão operacional de produção, de custos, relativamente a contento. Porém, ele deixava muito a desejar na parte fiscal. Claro, né? A Europa não tem a complexibilidade fiscal que nós temos aqui no Brasil. E, por sua vez, o sistema deles não tinha esse preparo para nos atender. E hoje, a gente sabe aqui no Brasil, se a gente não tiver um sistema que ele esteja com as determinações, as legislações fiscais muito amarradas com a operação, a empresa não consegue atender. Ela não consegue atender corretamente o cliente, ela não consegue emitir a nota fiscal do jeito que o cliente precisa. Então, a produção, ok, funcionava bem, mas o transtorno administrativo era muito grande. Então, a empresa perdia uma energia e, claro, recursos financeiros por conta disso. A Lix do Brasil, ela se instalou aqui em Curitiba em 2011. Em 2017, foi o início da implantação do TOTVS Proteus aqui. Desde então, a operação tem se adaptado, a operação tem melhorado, tem evoluído significativamente. E o administrativo, por sua vez, também. E isso tem feito otimização de custos enormes e assertividade nas informações. Ou seja, aquilo que a gente sempre coloca no discurso. É o papel da tecnologia empoderar ainda mais a gestão. Isso então, trazer uma visão mais assertiva, reduzir riscos, fornecer ao gestor uma condição de tomar uma decisão com menor risco e com mais assertividade. Isso mesmo, e atender o nosso cliente com menor custo, menor tempo. Sempre que possível, né? Me fala um pouquinho sobre esse projeto de implantação. Eu queria que você destacasse um de 3 elementos, tá? Então, você que tem um contato próximo aqui com o nosso time da TOTVS Curitiba, se eu te pedisse para elencar entre atendimento, tá? O processo de atendimento da TOTVS Curitiba, as metodologias implantadas tanto em projeto quanto nas manutenções, nas melhorias, ou o nosso time, os nossos profissionais, o que você acredita que se destaca mais e por quê? Na minha opinião, atendimento, né? Sempre que nós precisamos da TOTVS, e assim, como eu mencionei no início, né? Os nossos problemas aqui, a gente não tem muito tempo para resolver, tem que ser tudo muito rápido. A nossa fábrica, ela roda 24 horas por dia, 7 dias na semana. E a gente tem a responsabilidade de não poder parar a linha do nosso cliente. Então, tudo que a gente precisa muito rápido. E a TOTVS, ela sempre nos atendeu nesse sentido. Sempre que a gente precisou um atendimento imediato, a gente foi atendido, a gente foi socorrido. E, claro, a qualidade dos profissionais também, nesse sentido, ajudou consideravelmente, né? Não só ser rápido, mas saber resolver. Então, com certeza, isso foi, sem dúvida, muito importante nesse processo. Eu queria que você ilustrasse para a gente um pouquinho, Mariana. A gente conversou aqui nos bastidores antes de começar a gravar, e você estava me falando um pouquinho do impacto da pandemia,
né, da preparação que a empresa fez para essa pandemia, e mesmo dentro desse planejamento teve não vou dizer uma surpresa, mas teve uma reconfiguração do cenário que forçou novamente uma mudança muito rápida da empresa. Acho que caso com isso que você está falando, de ter o time da mudança. Isso mesmo. Então, assim, a pandemia começou aqui no Brasil em março de 2020. E como o nosso principal cliente hoje estava em São Paulo, e São Paulo decretou lockdown muito rápido, né, muito antes que o Paraná, o nosso cliente teve que fechar, teve que parar a operação. E nós, consequentemente, tivemos que parar também. Então, nós ficamos 5 semanas sem faturamento, em março e abril. E isso nos impactou consideravelmente, né? Sem faturamento é sem caixa. E então, nós, mais do que rapidamente, nós gestores nos reunimos e tivemos que tomar ações muito rápidas, para variar tudo muito rápido aqui. Então, uma dessas ações foi o quê? Corte de pessoal. Já que reduziu a operação, vamos ter que reduzir pessoal. Entre outros, né? Entre outros cortes e ajustes que nós tivemos que fazer para a gente poder se adequar a essa redução tão drástica e tão rápida de caixa que nós tivemos. As 5 semanas sem faturamento foram muito impactantes nesse período. Porém, logo que as indústrias em São Paulo puderam voltar a funcionar, isso foi aí mais ou menos final de maio, início de junho, foi quando a indústria começou a retomar em São Paulo, a gente teve uma surpresa, porque nós achávamos que nós iríamos ter uma redução significativa na nossa operação, mesmo quando voltasse, e, na verdade, nós fomos surpreendidos por um aumento de demanda, até muito mais do que tínhamos antes. E, mais uma vez, tivemos que ser muito ágeis para nos adequar e atender esse aumento de volume, esse aumento de demanda dos nossos clientes, porque, surpreendentemente, a pandemia fez com que houvesse um crescimento no agronegócio do nosso país. O nosso país começou a exportar mais, começou a produzir mais. Tanto é que o agronegócio é o que tem sustentado o nosso país nessa crise tão profunda que nós temos vivendo com a pandemia. E como, majoritariamente, o meio de transporte principal que nós temos no nosso país é rodoviário, o que então houve de aumento de necessidade? Caminhões. O mercado começou a demandar mais caminhões e nós também, por sua vez, tivemos aí a nossa demanda aumentada para suprir os eixos cardãs e os demais subsistemas de transmissão para montar esses caminhões. Então, a gente teve que se adequar também de uma forma muito rápida, investindo, tivemos que investir numa máquina nova ano passado para atender essa necessidade. Foi algo, assim, realmente muito surpreendente para nós, porque nós vivemos 2 cenários muito distintos em um curtíssimo período de tempo. Se eu pudesse colocar numa frase marcante, Mariana, eu poderia dizer que gestão inteligente, mais do que planejamento, é ter esse pragmatismo, essa agilidade de resposta ao cenário? Com certeza. Eu, assim, na minha opinião, eu acho que a experiência e você já ter passado por situações difíceis antes faz com que, quando você se depare com uma situação difícil, você não tenha medo, você tenha sabedoria e discernimento para saber lidar e lidar rápido. Porque se eu não atendesse o meu cliente, o que ia acontecer comigo? Ele ia procurar outro fornecedor que atendesse, ele não ia ficar sem montar caminhão. Então, a gente não podia perder essa oportunidade. A gente teve que se adequar ali, contratar pessoas de novo, treinar de novo, investir em máquina mesmo. Tendo aquelas 5 semanas sem faturamento, foi muito impactante para a gente. Mesmo assim, a gente conseguiu ali fazer com que a gente conseguisse atender essa demanda. E essa demanda só que aumenta. Esse ano também continua aumentando, não parou de aumentar, e estamos tendo que investir em maquinário ainda para atender a demanda. E só aumenta. E outra coisa que a pandemia fez com a Liax também, que foi bem interessante, foi, claro, a pandemia tem tirado todo mundo da zona de conforto, né? E com a Liax do Brasil não foi diferente. Fez com que pensássemos em investir mais na nossa parte comercial, né? Eu acho que a gente estava um pouco acomodado com os clientes que tínhamos,
e isso fez com que a gente pensasse, opa, a gente precisa de mais clientes, a gente precisa investir em diversificar mais o nosso portfólio, né? Porque hoje a gente está focado em atender o mercado de veículos pesados, caminhões, mas nós também temos todo o know-how para atender o agronegócio, para atender o suprimento de máquinas agrícolas. Nós temos toda essa capacidade aqui. Então, a pandemia fez com que a gente começasse a se planejar e começasse a dedicar mais energia nesse sentido, né? Investir mais na nossa parte comercial, na nossa área de vendas, para desenvolver esse novo nicho de clientes que nós temos toda a capacidade de atender. E também uma novidade, né? A Alix aderiu ao marketing digital, que até então nós não estávamos posicionados nesse meio. Até quando a gente começou a conversar sobre isso, né, de estar posicionando a Alix, uma indústria de peça automotiva, de cardan no Instagram. Mariana, você está louca? Não tem nada a ver. Imagina, Mariana, vou vender cardan no Instagram. Mas a pandemia fez isso com muitas empresas, né? Então, nós conseguimos convencer a nossa matriz que o projeto era inevitável. Hoje, 80% da população mundial está conectada. Nós fizemos todo um estudo sobre isso, de quantas pessoas estão conectadas, quantos minutos cada pessoa tem passado nas redes sociais, quais são as faixas etárias. Nossa população tem vivido mais, ela tem também, essa população mais velha também tem estado conectada, não só mais os jovens. Então, não tem como uma empresa hoje, seja ela o negócio que for, não está nesse meio digital. Para ela ser vista, ela tem que estar também no meio digital, porque toda a população está. Então, a gente criou um website novo, totalmente moderno, e posicionamos a Alix do Brasil em quase todas as redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e no Twitter, postando conteúdos ricos, mostrando a empresa e até aproveitando a oportunidade para reforçar o nosso branding, porque embora o grupo já tenha quase 40 anos, aqui no Brasil ela ainda é muito jovem e poucas pessoas conhecem a Alix do Brasil. Uma frase que eu tenho muito aqui dentro, né, que foi o que eu usei para convencer a matriz a seguir com esse projeto. Do que adianta a Alix do Brasil fazer um produto tão bom, tão maravilhoso e ninguém saber disso? A gente tem que tornar o nosso produto conhecido. Exato. E é assim que a gente tem atuado. Então, parabéns pela iniciativa, parabéns pela coragem. E a gente sabe sempre que mudar um pouco alguns processos tradicionais, trazer inovação, trazer novas tecnologias, novas ferramentas, é sempre um choque, né? Nem sempre isso acontece de forma natural, mas certamente, se bem feito, produz bons resultados. Eu contei para você aí nos bastidores, né? Já tive experiência enquanto agência, trabalhando com autopeças de moto de baixa cilindrada, que tinha essa mesma estranheza na época. Puxa, mas será que conversa? E conversa super bem. A gente conseguiu criar comunidade de marca entre os usuários finais, de uma marca que era simplesmente uma commodity de reposição. E a gente conseguiu posicionar a marca, como você falou, com uma gestão de marca, com branding, que isso era percebido com valor para o consumidor final. E acho que é um trabalho importante. A pandemia acelerou muito isso. A gente vê aquele meme de internet, assim, quem mais acelerou a transformação digital das empresas? O CEO, o CIO ou o Covid-19? Né? Infelizmente foi o Covid. Mas apesar do cenário, como você falou, puxa, é um cenário ruim, que vem com uma série de incertezas, também construiu uma nova configuração que foi favorável para vocês entrarem aí no agronegócio. E o mesmo acontece no marketing digital. Foi a oportunidade, talvez, da empresa olhar com mais atenção, seja por necessidade, seja por uma situação de mercado. Poxa, eu preciso reforçar minha situação comercial, preciso ter um marketing mais ativo, vou para a internet, vou reformular meu site, vou usar meu site como um ponto de contato com o cliente, com o mercado, e isso acaba gerando um resultado de médio e longo prazo muito satisfatório. Então, parabéns aí pela iniciativa. E, sem dúvida, aquela máxima, né? O seu produto, a sua empresa, ela já está na internet, independente de você ter um perfil numa rede social ou não. A questão é que, uma vez presente, você pode participar da conversa e até mesmo conduzir o tom da conversa. Senão, simplesmente, você vai ser apenas assunto na conversa dos outros. Eu já dei uma stalkeada aqui, eu naveguei nas redes da Alix, tem um trabalho muito bem feito, tem uma apresentação legal, tem uma identidade visual, você bate o olho, você já consegue identificar, e tem um trabalho instrutivo,
pouco do que nós estamos fazendo aqui. A gente não está num modelo muito diferente. Apesar de a TOTOS ser uma empresa de tecnologia, já tem uma presença digital há muito tempo, tem uma série de formatos, nós, comunidade, como TOTOS Curitiba, vínhamos trabalhando com marketing digital. Eu venho dessa área, venho do mundo digital, de e-commerce e tudo mais, mas no momento de pandemia, onde assim, você não está se deslocando, onde você não tem visita para tomar cafezinho com o cliente, os canais digitais se tornam a via principal. E a gente acelerou muito alguns projetos aqui, a gente fez algumas coisas bacanas ao longo de 2020 e, naturalmente, quanto mais tempo e mais intensidade você faz de alguma coisa, você se torna mais maduro nisso. E hoje a gente está aqui na primeira temporada de uma websérie da nossa unidade, justamente como um desfecho, né, como uma evolução do que a gente vinha fazendo até então. Chegamos no momento que a gente falou, puxa, o webinar é interessante, a gente precisa ter as lives, precisa ter aquele conteúdo mais de pauta quente, aquela coisa do momento, mas eu também preciso ter um conteúdo que seja mais duradouro, algo um pouco mais instrutivo de longo prazo. E a gente criou essa websérie chamando você, Mariana, de novo, obrigado por aceitar o convite, pela presença, chamando os gestores dos nossos clientes para falar de tecnologia, para falar de gestão, com um sotaque do Paraná, do nosso mercado, do nosso dia a dia. E não aquela coisa distante que, puxa, a TOTOS tem mais de 40 mil clientes. Então a gente tem case, a gente tem uma série de empresas que são referência no Brasil inteiro e até fora do Brasil. Mas muitas vezes você quer saber, puxa, o que meu par está fazendo? Como uma empresa que tem não só o mesmo setor de atuação, mas a mesma região, o mesmo mercado, está passando. Aí a gente está construindo justamente esse diálogo de gestão e de tecnologia nesse produto digital. Ou seja, estamos indo totalmente para a internet. A nossa unidade é uma unidade que fazia muito evento presencial. Eu adoro evento, eu tiro o terno e a gravata, coloco o radinho, né, o fone sem fio ali, e fico, né, que nem segurança de shopping, assim, de evento, de show de rock. É uma energia muito legal. Mas vai demorar para a gente voltar para esse formato. E eu preciso trazer conteúdo, preciso trazer instrução, preciso fazer com que os meus clientes e potenciais clientes possam se desenvolver, independente do produto. Como marketing, a gente está colocando a TOTOS Curitiba mais próxima dos gestores. E é um trabalho que a gente não faz sozinho. É um trabalho que a gente está fazendo a 4 mãos. Então, mais uma vez, agradeço e abro para você fazer uma despedida e quiser dar os canais ou como que as pessoas encontram a Lix. Então, você falou das redes sociais, falou do site. Então, puxa, as pessoas querem saber mais sobre o famoso eixo Cardan, como é que faz? Tá. Bom, então eu queria aproveitar a oportunidade, Alexandre, e dizer que a Lix do Brasil vai estar participando da Fenatran esse ano, né? Vai ser a primeira participação da Lix na Fenatran, vai ser uma participação mais do que especial, um stand de vendas muito moderno. Aguardem, não vou dar muitas informações porque eu quero surpreender mesmo aí os nossos visitantes, os nossos queridos clientes que queiram ir nos visitar. Como a Fenatran vai ser em outubro, vai ser do dia 18 a 22 de outubro, a probabilidade é que realmente a feira aconteça esse ano, a probabilidade é que a pandemia já esteja bem mais controlada, Deus queira que sim, né, que a vacinação esteja aí avançando até lá. E também como que as pessoas encontram a Lix do Brasil e consigam falar com a gente. Bom, lá no nosso site, www.lixdobrasil.com.br, nós temos um WhatsApp lá no final da nossa página, tá? Você pode entrar em contato conosco nesse WhatsApp, nós respondemos o mais rápido possível. E também em todas as redes sociais, no LinkedIn, Instagram, Facebook e Twitter, como Lix do Brasil, tá? Só Lix, você vai achar a nossa matriz. Então, para você nos encontrar, www.lixdobrasil.com.br, vai ser um imenso prazer atendê-los até uma visita presencial, quem quiser nos conhecer, quem quiser conhecer a nossa fábrica, que é maravilhosa, nós estamos de portas abertas. Obrigada, Alexandre, pela oportunidade, agradeço muito a parceria da TOTOS Curitiba está conosco, a Lix está crescendo
graças à ajuda da TOTVS nesse sentido de nos auxiliar nessa parte tecnológica que para nós hoje tem sido fundamental. Obrigada, Alexandre, muito obrigada, TOTVS Curitiba. Gina, obrigado a você. A gente costuma dizer que a intenção dessa websérie, desses episódios, não é construir cases de sucesso, mas sim criarmos boas histórias para serem contadas. Então, obrigado por compartilhar um pouquinho da tua experiência, da experiência da Lix, dos projetos, de todo esse cenário. Para você que está ouvindo, que ficou até o final, segue lá, acompanha a Lix nas redes sociais, segue também a TOTVS Curitiba. Em breve nós teremos mais um episódio aqui no YouTube e fique à disposição para mandar mensagem, comentar, fazer perguntas, sugerir pautas, sugerir empresas. A gente está aberto também a construir esse conteúdo junto com você, nosso espectador. Tá bom? Esse foi mais um episódio da websérie Gestão Inteligente, uma iniciativa independente da TOTVS Curitiba. Até o próximo episódio.